Bem-vindos ao primeiro estudo da série sobre as três mensagens do Apocalipse. A vitória de Cristo no grande conflito contra Satanás é o tema central do livro de Apocalipse. No capítulo 12, no centro do livro, nós encontramos o cerne da grande batalha entre Cristo e Satanás através dos séculos. Apocalipse 12 nos apresenta 4 episódios básicos sobre o grande conflito. O primeiro deles, a rebelião no céu, quando Lúcifer rebelou-se contra Deus. Segundo episódio, a tentativa de Satanás de destruir Jesus quando ele veio à Terra. Terceiro episódio, o ataque ao povo de Deus através dos séculos. E o quarto episódio, um ataque final que o inimigo fará ao remanescente de Deus dos últimos dias. O grande conflito se iniciou com uma rebelião no céu. O livre-arbítrio é um princípio fundamental do governo de Deus. Ele criou os anjos e os seres humanos como seres morais, com a capacidade de amá-lo e servi-lo livremente. Ou se afastarem dele, tornarem-se egoístas e orgulhosos. Porque sem essa liberdade de escolha, o amor não faz sentido. O amor não pode ser forçado ou coagido. Lúcifer era o dirigente do coro celestial e misteriosamente desenvolveu em seu coração e em sua mente o orgulho, o egoísmo, rebelou-se contra o governo de Deus e assim um portador de luz tornou-se o inimigo, Satanás, o diabo. Naquela ocasião no céu, cada anjo foi confrontado com uma escolha: lealdade, amor, obediência a Deus ou rebelião e desobediência. Em verdade, nunca houve neutralidade nesse grande conflito entre Cristo e Satanás. Não existe meio termo nesse conflito. Assim, a terça parte dos anjos foi expulsa do céu com ele. Hoje, livremente nós podemos escolher a quem amaremos, adoraremos e serviremos. E essa será, sem dúvida, a grande decisão final no grande conflito, quando ele terminar. Apocalipse 12 nos revela de que lado nós podemos estar, você e eu. O lado vencedor, o lado de Cristo Jesus. O Apocalipse capítulo 12 apresenta também um segundo episódio decisivo nesse grande conflito. Quando Cristo assumiu a natureza humana, veio a essa terra, ele nasceu como uma criança em Belém. O inimigo tentou destruir Jesus através do decreto do rei Herodes. Porém, um anjo avisou José e Maria e eles fugiram para o Egito. Aliás, durante toda a vida de Jesus, o inimigo tentou destruí-lo ou desviá-lo da sua missão, que era salvar a humanidade de Satanás e do pecado. No Apocalipse, nós vemos Jesus apresentando a sua mensagem através de vários símbolos. E no capítulo 12 nós encontramos ali Satanás simbolizado por um dragão, a igreja por uma mulher, Jesus apresentado como o Filho do Homem e o seu reino vitorioso como um cetro de ferro. Ao assumir a natureza humana, Cristo alcançou uma vitória completa sobre o pecado e sobre Satanás. Resistiu a todas as tentações usando a palavra de Deus. Em sua comunhão com o Pai, o inimigo foi derrotado. Assim é que Jesus, ao assumir a natureza humana, ele viveu primeiro uma vida justa em lugar da humanidade. Ele pagou a culpa pelos nossos pecados, morrendo na cruz do Calvário em nosso lugar. E ele venceu a morte, que é o resultado do pecado, ressuscitando e garantindo a vida eterna para todo aquele que nele crê. É interessante que desde a queda de Adão e Eva, lá no Jardim do Éden, o inimigo pretendia ser senhor do mundo, porque ele imaginava que Adão havia lhe entregue o domínio que havia recebido de Deus quando da criação. Assim é que a humanidade era considerada por ele como sua escrava e escrava do pecado. Ele pretendia, inclusive, representar a humanidade nos concílios celestiais
quando os filhos de Deus de todo o universo se apresentavam perante o Criador. É como nós vemos, por exemplo, o que ocorreu na história do livro de Jó. Mas ele é um usurpador, um acusador da raça humana, apresentado nas Escrituras como aquele que procura destruir a humanidade. Após a sua vitória na cruz e sua ressurreição, Jesus ascendeu aos céus e assumiu o trono de glória. Como Senhor do céu e da terra, e todo o poder lhe foi dado. A vitória de Cristo na cruz e sua ressurreição foi a vitória moral do caráter de Deus diante de todo o universo. O caráter de Satanás finalmente foi revelado. Ele já havia no início sido expulso do céu. Agora, após a entronização de Cristo no céu, após a sua ressurreição, Satanás nunca mais pôde apresentar-se como representante da raça humana. Não pôde mais tentar o universo. Sua ação ficou circunscrita apenas a essa terra, porque agora Cristo, em sua vitória, ele é um segundo Adão, o nosso novo representante perante o universo, o representante da raça humana, justo e perfeito em nosso lugar. Mas é bom lembrarmos de que a vitória de Cristo foi completa, porém, o grande conflito entre Cristo e Satanás, segundo a Bíblia, ainda não terminou. Porque o inimigo e o pecado ainda existem na terra. O Apocalipse revela que esse grande conflito vai terminar após a volta de Jesus e o período do milênio, com a destruição final de Satanás, dos seus anjos, dos ímpios, do pecado. Aí Deus fará novas todas as coisas. Aí haverá o encerramento do grande conflito. Paz e harmonia existirão no universo para todo sempre. Hoje, quando nós aceitamos a vitória de Cristo em nosso lugar, a Bíblia nos diz que nós somos justificados dos nossos pecados, somos reconciliados com Deus e libertos da condenação do pecado. Nós somos santificados pela habitação do Espírito Santo em nossa vida e libertos do domínio do pecado. Na segunda vinda de Jesus, nós seremos glorificados, transformados em incorruptíveis e libertos então para sempre também da presença do pecado. Porque hoje estamos libertos do domínio do pecado, mas não da presença dele. Aí então estaremos livres dele para todo sempre. O mais importante, a mensagem da Bíblia, a mensagem do Apocalipse, é que nós não venceremos por causa da nossa força de vontade ou os nossos méritos. A nossa esperança está ancorada em Cristo. E todo o livro do Apocalipse diz: eles o venceram por causa do sangue do Cordeiro. Nós venceremos por aquilo que Cristo fez por nós e faz em nós, pelo poder que Ele nos concede para vencermos o pecado em nossa vida. O terceiro episódio de Apocalipse 14, que a lição destaca, é perseguição movida por Satanás contra a igreja através dos séculos. É interessante que no capítulo 12 de Apocalipse, versos 12 e 14, depois do verso 6, nós lemos o seguinte: por isso festejai aos céus, a vós os que nele habitais, ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Essa foi a mensagem que o apóstolo João ouviu em visão, após Cristo ser entronizado no céu, ao ascender após a sua ressurreição. E diz, mais o Apocalipse: quando, pois, o dragão se viu atirado para a terra, perseguiu a mulher que dera à luz do filho varão. Foram dadas à mulher as duas asas da grande águia, para que voasse até o deserto, ao seu lugar, aí onde é sustentado durante um tempo, tempos e metade de um tempo, fora da vista da serpente. E o verso 6 diz: a mulher, porém, fugiu para o deserto, onde lhe havia Deus preparado lugar para que nele a sustentem durante 1260 dias. Não podendo destruir a Cristo, Satanás agora voltou-se contra aqueles que o aceitaram, contra a mulher, contra a igreja. A mulher na profecia representa a igreja. O período de 1260 dias na profecia representa um período de 1260 anos.
Nós sabemos, estudando as profecias bíblicas, que após o período apostólico e dos mártires cristãos, levantou-se um poder religioso em Roma que substituiu o império. Esse poder dominou o mundo durante 1260 anos. Do ano 538, quando recebeu o poder do Império Romano, até a Revolução Francesa, em 1798. Esse poder suprimiu o estudo das Escrituras, substituindo pelas tradições pagãs romanas, movendo uma forte perseguição àqueles fiéis seguidores da palavra de Deus. Porém, a Bíblia diz que Deus protegeu a mulher, os crentes fiéis. E durante séculos, a mulher foi sustentada, foi socorrida, durante a perseguição simbolizada por água como um rio. O quarto episódio do grande conflito que nós estudamos em Apocalipse 12 é que o foco do inimigo agora passou a estar voltado para uma inimizade forte contra o remanescente dos filhos de Deus nos últimos dias da história. Como ele foi derrotado por Cristo, diz agora, irou-se o dragão contra a mulher, foi pelejar com os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Aqueles que obedecem à palavra de Deus serão objeto da ira final de Satanás antes dele ser destruído. Enfim, tempos difíceis são apresentados no Apocalipse para os filhos de Deus que permanecerem fiéis a Cristo nos últimos dias da história. Eles enfrentarão o seu pior período de crise. Mas o mesmo Jesus que nunca perdeu uma batalha contra o inimigo, promete estar ao lado dos seus filhos no final do grande conflito. Em Jesus, por meio dele, por causa dele e com ele, nós também podemos ser vitoriosos. Essa é a grande mensagem que nós encontramos no capítulo 12 do livro de Apocalipse, que está no centro do livro. No Apocalipse, Cristo vence e você e eu podemos ser vitoriosos com ele.